Sequência Santi Evangelii segundo Mateus. Glória a ti, Jerônimo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual, quando um homem o acha, esconde-o, e pelo gosto que sente de o achar, vai vender tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que busca boas pérolas. Tendo encontrado uma de grande preço, vai vender tudo o que tem e compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada no mar que colhe toda a casta de peixes. Quando está cheia, tiram-na para fora e, sentados na praia, escolhem os bons para os recipientes e deitam fora os maus. Assim será também no fim dos tempos. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Ele então disse-lhes: É por isso que todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Nosso tipo Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje, em que temos esta festa tão preciosa para nós, porque, afinal, Santa Maria Goretti, né, está viveu, não é? Ainda no início do século XX, e a maioria de nós, né, mais velhos, todos nascemos nesse século, que teve esse martírio, que vai marcar bastante a história da Igreja, por causa da sua piedade, e num século em que se menosprezou tanto a virtude da castidade, não é? Uma jovem, não é? Adolescente ainda, com 12 anos de idade, mas já experimentada no sacrifício, ajudava sua mãe, cuidava dos seus irmãos, e diante de uma situação desta, não é? Sofreu esta violência, mas não cedeu à impureza, aos maus desejos daquele rapaz. Ainda depois de esfaqueada, ela ainda chegou viva no hospital, sobreviveu ainda mais um dia, não é? Agonizando. Durante a agonia, manifestou claramente a sua mãe, não é? Que perdoava ao agressor e que rezaria do céu por ele. E durante a missa de canonização, o Papa Pio XII pronunciou esta homilia que eu gostaria de ler para todos. Todos conhecem o terrível combate que esta virgem indefesa teve de travar, como nós ouvimos na biografia dela. Contra ela levantou-se subitamente uma tremenda e cega tempestade, que tentou manchar e violar sua candura angélica. Mas ao ver-se em meio a tão grave situação, ela poderia ter repetido o Divino Redentor as palavras daquele livrinho de ouro, a imitação de Cristo. Ainda que eu seja tentada e provada por muitas tribulações, não temerei mal algum, contanto que a vossa graça esteja comigo. Ela é minha força, ela me aconselha e ajuda,
é mais poderosa do que todos os inimigos. Por isso, protegida pela graça celeste, a qual correspondeu com uma vontade forte e generosa, entregou a sua vida, mas não perdeu a glória da sua virgindade. Bonito, essa é a expressão do Papa Pio XII, não é? Grande valor dela de ter a coragem de pôr a sua vida em risco, e de fato a perdeu, mas não perder a sua honra nem a sua virgindade. Como necessitamos nos dias de hoje de rapazes e moças que deem o mesmo valor e significado à virtude da castidade, da pureza. É uma honra que vale mais do que qualquer outra coisa, até mais do que a própria vida, no sentido que é preferível morrer do que pecar. Antes morrer que pecar. Na vida desta humilde mocinha, que esboçamos com leves traços, pode-se ver um espetáculo, não apenas digno do céu, mas digno também de ser admirado e respeitado pelas pessoas do nosso tempo. Aprendam os pais e mães de família como é necessário educar com retidão, santidade e firmeza os filhos que Deus lhes deu e formá-los na obediência aos preceitos da religião católica, de tal modo que se sua virtude for submetida a dura prova, possam superá-la, saindo dela vencedores, sem feridas e sem manchas, íntegros e incontaminados com a ajuda da graça divina. Claro, se a Igreja canonizou Santa Maria Goretti pela sua coragem, ela não deixa de reconhecer também que isto teve origem, esta coragem teve origem na sua família, pobre, humilde, mas extremamente piedosa. E não resta dúvida, meus irmãos, que a educação católica forma homens de caráter. Homens que deram a este mundo ocidental, não é, os caminhos para servir a Deus, os caminhos para formar uma sociedade inigualável. Mas também, quando se rejeita este caminho, também do mundo ocidental partiram as piores guerras e tragédias para a humanidade. Pois, quando um homem passa a trair a própria fé, a sua maldade ultrapassa os limites do nosso pensamento e imaginação. Aprenda a alegre infância, aprenda a ardorosa juventude, a não cair tristemente nos volúveis e vazios prazeres da paixão e não ceder perante as seduções do vício, mas, pelo contrário, a lutar com entusiasmo, mesmo em situações difíceis e espinhosas, para alcançar aquela perfeição cristã de bons costumes. Todos nós podemos atingir, de certo modo, tal perfeição, com a força de vontade ajudada pela graça divina, por meio do esforço, do trabalho e da oração. Por isso, Santa Maria Goretti é um grande modelo para os moços e para as moças, para os homens e as mulheres, a juventude. É um grande exemplo para a infância, não é? Porque a sua luta, meus caros jovens, crianças que já podem nos entender, a vossa luta em guardar a castidade, em guardar a pureza, em fugir da pornografia, de fugir das coisas indecentes, das imoralidades, das músicas indecentes, enfim, de todo esse ambiente contaminado de erotismo, que em vez de ensinar o homem a caminhar de maneira correta e o bom uso
das suas forças sexuais, muitas vezes os desviam para todo tipo de vício e de corrupção, que acaba depois destruindo a juventude. A igreja coloca a sua esperança na juventude. E por isso que a igreja fala muito hoje de uma vida santa, já desde a infância, durante o tempo da juventude, para quando chegar lá na sua vocação, seja para o matrimônio, para a vida consagrada, a pessoa possa abraçar com esta pureza, com esse olhar puro e casto que vai trazer muitas boas consequências para a própria pessoa e para toda a sociedade. Mas o Papa diz, não é? Não se chega a esta pureza sem esforço, sem trabalho e, sobretudo, sem a oração. De fato, nem todos somos chamados a sofrer o martírio, mas todos somos chamados a praticar as virtudes cristãs. A virtude, porém, requer energia, ou seja, não existe virtude que cai do céu e penetra na nossa alma e aí já fiquei honesto, fiquei puro, fiquei piedoso, não. Tem que ter esforço. Requer energia. Mesmo sem atingir as alturas da fortaleza desta angélica menina, nem por isso obriga menos a um cuidado contínuo e muito atento, que deve ser sempre mantido por nós até o fim da vida. Por isso, semelhante esforço bem pode ser considerado um martírio, lento e constante. A isso nos convidam as palavras de Cristo. O reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Ou seja, poucas pessoas, ou um número pequeno, é chamado para o martírio, como o de Santa Maria Goretti. Mas todos nós, sim, somos chamados a um outro tipo de martírio, um martírio lento, devagar, que a cada dia vai exigindo de nós um sacrifício maior e que vai durar até o fim de nossas vidas, que é a constância e a perseverança na prática das virtudes. Termina o Papa dizendo: esforcemo-nos todos por alcançar este objetivo, confiados na graça do céu. Sirvamo-nos de estímulo a Santa Virgem Mártir Maria Goretti, que ela da mansão celeste, onde goza da felicidade eterna, interceda por nós junto ao Divino Redentor, a fim de que todos, nas condições de vida que são as nossas, sigamos os seus gloriosos passos, com generosidade, vontade firme e obras de virtude. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.